Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de Fevereiro, um mês em que eu li uma quantidade considerável de livros. Não foram tantos como em alguns meses já aconteceu de ter lido imenso, mas eu estou contente com as minhas leituras de Fevereiro e várias delas foram até patrocinadas pelo sprint de leitura do canal da Maria João Covas. Se vocês não conhecem o canal da Maria João Covas, não sei como, porque... não sei como, pronto. E a Maria João costuma fazer sprints de leitura 2 vezes por mês e em Fevereiro ela lembrou-se que poderia fazer um sprint de 8 horas e, portanto, durante 8 horas, porque eu estive durante o sprint inteiro, eu estive a ler, o que levou a que alguns destes livros que eu vou aqui mostrar tivessem sido lidos ou acabados ou começados durante esse sprint e, portanto, eu vou passar a mostrar-vos os livros que eu li durante o mês de Fevereiro. O primeiro livro foi aqui, Terrinhas, de Catarina Gomes, um livro que eu li para o Clube de Leitura, um livro que eu achei muito interessante. Devo confessar que a personagem me irritou um bocadinho, eu acho que é por causa da repetição. Há aqui uma ideia que está bastante repetida, até porque nós conseguimos ver aqui logo na capa, na contracapa, uma batata e as batatas no fundo dão aqui o mote para a história toda. Dá para perceber porque é que a autora costumava levar batatas com ela quando fez apresentações do livro. Basicamente nós temos aqui uma personagem que nos vai explicar de que forma a vida dela foi pautada pela relação ou falta de relação com a terra a que os pais pertenciam, daí a questão de terrinhas. No fundo é um livro que fala muito sobre a saída durante as décadas de 70, por exemplo, das terras mais pequenas para sair viver para a cidade e a forma como as pessoas muitas vezes faziam questão de cortar laços com a terra, cortar laços com a aldeia, porque não era bem visto. O facto de se ser de uma terra pequena acabava por manchar aqui um pouco a forma como as pessoas nos viam, ou então podia ser muitas vezes coisas que nós sentíamos que as pessoas nos viam de maneira diferente, como campónios, como pessoas simples, pessoas que ficam a dever à inteligência. E portanto aconteceu muito durante a década de 70 e até mais para a frente, de as pessoas abandonarem as aldeias e irem viver para as cidades e no fundo quebrarem um bocado ali os laços com a terra de onde vieram. E de certa forma a ligação que esta família mantém à terra são as batatas. No fundo era aquilo que cada vez que iam passar alguns dias à terra acabavam por trazer com eles, quase como se uma lembrança de que eles ainda pertenciam lá. E é muito curioso ver a forma como a autora discorre aqui sobre o facto de como as batatas eram acondicionadas, como o facto de cada vez que iam à terra traziam e significava que muitas vezes ainda não tinham comido as batatas todas da última vez que lá tinham ido. No fundo a personagem tem aqui um mecanismo que está a desenvolver relativamente à forma como acabou por perder os pais e que ela acaba por culpar um pouco a terra e o facto de eles se sentirem na obrigação de irem à terra e de manterem essa ligação pelo facto de acabarem por ter morrido. E nós vemos aqui um livro que fala muito sobre luto, sobre como ela processou o luto da perda dos pais, a forma como ela não tinha essa ligação, no fundo ela só ia à aldeia com os pais porque era uma coisa que eles sentiam a obrigação de fazer e levavam, não era obrigada a ir. E mais tarde, quando ela acaba por receber de herança algumas terras na aldeia de onde os pais tinham vindo, ela acaba por ter de ser obrigada a ir à terra e descobrir os terrenos por si própria para poder tratar de vender, dar o que quer queiram fazer às terras. E é aí que, efetivamente, para mim, este livro ganha imenso. É na forma como nós vemos a personagem a desenvolver aqui uma relação diferente com a terra. Eu acho que é muito importante nós sabermos de onde viemos, de onde os nossos pais são, saber quais são as origens e não ver isso como algo vergonhoso ou algo a esconder ou algo que não faz sentido, porque faz parte das nossas origens e ela vai perceber que a aldeia é mais do que só um bocado de terra, as terras dela são mais do que só um bocado de terra, são histórias, são pessoas, são vivências e tudo isso acabou por marcar muito os pais e ela nunca soube. E portanto nós temos aqui um livro que acaba por ser uma redenção relativamente ao passado e uma forma de ela compreender um bocadinho mais quem eram os pais já depois deles terem partido
e foi isso que para mim funcionou muito bem nesta história. Fiquei muito curiosa para ler ainda mais o Coisas de Loucos da Catarina Gomes, porque eu sinto que esse vai ser o livro para mim. Portanto, este foi o primeiro livro que eu terminei em fevereiro. O livro seguinte que li foi aqui Billy Summers, de Stephen King, um thriller, um livro onde nós acompanhamos a personagem do Billy Summers e onde nós vamos ficar a saber como é que um veterano de guerra acabou como assassino contratado. E portanto nós vamos começar aquilo com o Billy Summers a apresentar-se aos próximos patrões, por assim dizer, as pessoas que o estão a contratar para matar alguém. O Billy Summers tem uma questão muito peculiar que ele faz cada vez que o tentam contratar para um trabalho, para todos os efeitos é o trabalho dele, que é uma pessoa má, sempre. Billy Summers recusa-se a matar só por matar, mesmo que lhe paguem muito bem, e isso é uma das coisas que ao longo do livro vai fazer com que, por muito que nós não queiramos gostar de um assassino contratado, a verdade é que esta pessoa em específico tem valores bastante arraigados. O que faz com que seja muito difícil nós não gostarmos do Billy. Portanto, nós no início do livro ficamos a saber quem é que ele foi contratado para assassinar, não sabemos quem é a pessoa que o está a contratar, sabemos o porquê, sabemos que ele se vai fazer passar por escritor para conseguir posicionar-se de forma a ter acesso direto à pessoa que terá de assassinar, e o facto de ele se fazer passar por escritor faz com que ele acabe por ter aqui uma espécie de desculpa para começar a escrever as suas memórias. Já que ele está a fazer-se passar por escritor, convém que ele efetivamente esteja a escrever alguma coisa para o caso de alguém que tenha acesso a ele, porque ele está num complexo de prédios, está num complexo de apartamentos e de escritórios, e terá de manter essa personagem para conseguir que as pessoas confiem nele e que não seja a primeira pessoa que se lembrem quando estiverem à procura do assassino. E portanto, Billy tem um computador onde vai começar a escrever a sua história, e ele vai escrever a história, no fundo, desde o início. E é aqui que nós temos acesso, e o porquê deste livro ser tão grande, a todas as memórias do Billy Summers, desde que é criança até ao momento presente. E portanto, nós vemos de que forma ele cresceu, como, com quem, o que é que fez com que ele acabasse como militar e o que é que aconteceu depois então da guerra do Iraque, onde ele era um dos melhores snipers, para que ele acabasse como assassino contratado. É uma história onde vocês vão passar muito tempo a pensar: eu não consigo perceber se tu és uma boa pessoa ou uma má pessoa, e ao mesmo tempo nós sabemos que ele é contratado para matar, portanto não pode ser boa pessoa, mas ao mesmo tempo ele tem valores, portanto tem de ser uma boa pessoa, e há certas coisas que ele faz que nós não conseguimos virar a cara e pensar: tu és horrível, porque não é. E nós estamos aqui constantemente a ser atirados de um lado para o outro, enquanto ele faz coisas que são boas e enquanto faz coisas que são más, enquanto está a julgar as pessoas que estão à volta dele. O Billy é uma personagem que se mantém muito isolado. Há uma altura aqui em que, no fundo, o mafioso que o contratou em nome de alguém lhe diz que o Billy é uma pessoa muito peculiar, porque ele não deixa que ninguém se chegue. Ele é uma pessoa muito fechada, muito privado. No entanto, é uma pessoa que tem facilidade em dar-se com outras pessoas e em fazer com que as pessoas se deem com ele. E eu acabei por me identificar um bocadinho com isto. Há muita gente que não sabe muita coisa da minha vida, mas com quem eu me dou muito bem ao mesmo tempo. Convenhamos, eu não tenho de estar a esconder a minha identidade porque eu não ando a assassinar pessoas, que fique bem claro que eu não ando a assassinar pessoas. E portanto o Billy foi... Este livro é simplesmente fenomenal. Há aqui uma altura em que ele acaba por mencionar o Overlook, portanto tem uma ligeira ligação ao Shining. Tem aqui um quadro horrível que eu nunca quereria pendurado numa parede, mas o que fazer? Há de sair uma sugestão de leitura para este livro, mas espero que já tenham ficado com alguma vontade de o ler. Depois então um livro que foi começado e terminado no sprint de leitura das 8 horas da Maria João Covas, tem aqui o Beyond the Promised Neverland. É então um livro que tem aqui 6 histórias, sendo que só a última é que faz referência direta a Promised Neverland. A maior parte destas histórias o autor já tinha escrito antes de começar a escrever The Promised Neverland, ou então em simultâneo, portanto são ideias que ele teve e que acabou por escrever e que
acabaram por não ter uma continuação ou uma continuidade. E portanto, depois de terminar The Promised Neverland, acabou por se juntar à ilustradora que já tinha ilustrado os 20 volumes de Promised Neverland e ilustraram também estes pequenos contos que ele já tinha escrito. São contos que eu gostei muito, no fundo acabam por falar aqui um bocadinho entre morte e vida, as coisas que nós vemos como estando vivas ou não. É aqui uma linha muito ténue em alguns dos contos. O meu conto preferido foi o segundo, de longe. Eu chorei um bocadinho, portanto, e não tem nada a ver com o The Promised Neverland, porque esse é o último, que eu até achei que era só... possivelmente é o mais deste livro todo, portanto é curioso porque o livro chama-se Beyond the Promised Neverland e portanto se é um livro que eu acho que vale a pena, acho. Estão aqui ideias muito giras, principalmente a nível de ficção científica e acho que vale muito a pena conhecer, mas não vão com expectativas de ser algo relacionado com The Promised Neverland porque vão sair defraudados. Depois, e ainda durante o sprint, porque ninguém vai para um sprint de 8 horas a achar que vai ler só um livro de mangá, eu comecei aqui o Ausente de Beth O'Leary. Foi muito bom voltar a esta autora, sinceramente. Eu já li os livros todos que estão traduzidos e tanto quanto sei são todos os que a autora já escreveu, portanto nós estamos até bastante em linha com aquilo que já foi publicado. E assim que eu vi a sinopse deste livro foi uma coisa que me chamou muito a atenção. A verdade é que eu amei o Apartamento Partilha-se, adorei a troca. Não gostei assim tanto da Viagem Atribulada porque eu não gostei das personagens, mas são personagens, o livro está muito bem escrito, as personagens estão muito bem escritas e é por isso que nós não gostamos delas. Mas, convenhamos, uma pessoa vai um bocadinho a medo quando acabou de sair de uma desilusão, não é? E a verdade é que a autora conseguiu neste livro voltar um bocadinho para histórias em que é mais fácil gostar das personagens. Aliás, há aqui personagens que nós não queremos gostar e não conseguimos não gostar. É um bocadinho à semelhança do Billy Summers, em que nós sabemos que alguém está a fazer alguma coisa que não devia, mas ao mesmo tempo não conseguimos ter antipatia por essa personagem. E portanto nós temos aqui 3 personagens femininas que no dia 14 de Fevereiro são deixadas à espera porque a pessoa com quem se eu encontrar não aparece de todo. E nós vemos aqui a Siobhan, que eu nunca sei como é que isto se diz, a Miranda e a Jane, que estavam a contar em horas diferentes encontrar-se com o Joseph Carter, e o Joseph Carter não aparece. A verdade é que cada uma delas tem uma relação muito diferente com ele e na realidade a Jane não tem uma relação amorosa com o Joseph Carter, é um amigo que lhe ia fazer um favor e mesmo assim ele não aparece. O que é que aconteceu para o Joseph Carter não aparecer com nenhuma das mulheres com quem ele tinha combinado encontrar-se nesse dia? No fundo é isso a história. Nós vamos conhecer aqui estas 3 mulheres, vamos conhecer o Joseph da perspectiva delas também. E nós vamos ficar a conhecer aqui as peculiaridades destas relações. Nós temos aqui personagens que têm todas traumas, situações do passado por resolver, seja de relações abusivas, seja coisas que não funcionaram, assédio sexual, do mais variado. Nós temos aqui personagens, todas elas têm situações traumáticas que já aconteceram na vida delas e que elas têm de aprender a lidar com elas. E depois temos então aqui o Joseph Carter. E o Joseph nós vamos ver então pela perspectiva, pelos olhos destas personagens femininas, e a verdade é que nós passamos o livro todo a pensar: foi aqui que tu deslizaste, foi aqui que tu fizeste a asneira, o que é que tu estás a fazer? E ao mesmo tempo nós não temos nada efetivamente que nos leva a não gostar dele. E é muito peculiar a forma como está escrito. Este é um livro que eu sinto que vou ter de ler novamente e ver algumas coisas pela segunda vez, com olhos de quem já sabe para onde a história vai. Foi um livro que eu gostei muito de ler porque fala-nos sobre a necessidade que nós temos de dar tempo ao tempo para curar as nossas feridas emocionais e de procurar ajuda, fazer terapia, ser seguidos, e é daquelas histórias que eu acho que faz isso de uma forma tão boa, está tão bem escrito, que para quem gosta de coisas que estejam sempre a acontecer e uma história assim com um ritmo alucinante não vai gostar deste livro. Este livro não tem um ritmo alucinante. É um livro para nós conhecermos as personagens e percebermos o que é que levou àquele momento em que no dia 14 de Fevereiro ele deixou 3 mulheres plantadas. E foi uma história em que, lá está, eu não consegui não gostar do Carter. E isso deixou-me com algum peso na consciência à medida que eu ia lendo o livro, mas ao mesmo tempo havia qualquer coisa que não havia um peso na consciência. E quando vocês lerem o livro vão perceber porquê.
e eu sinto que é daqueles livros que eu não posso falar muito sem dar spoilers e portanto eu vou ficar por aqui. Leiam, é a Beth O'Leary a voltar. Esqueçam, A Viagem Atribulada não existiu, tá? Pronto, é só isso. Apaguem esse livro e leiam este. Estou muito curiosa agora com o próximo também. E o último livro aqui de fevereiro, mês pequenino, só com 28 dias, mas que eu até sinto que li bastante para um mês mais pequeno, não é? No fundo tem 3 dias a menos de um mês grande. Foi aqui o Fundação e Terra, de Isaac Asimov. Um livro que vai fechar aqui as sequelas de Fundação, vem dar continuidade aos limites da Fundação. Aqui nós vamos continuar a acompanhar o Treviso Plorat à procura da Terra, o planeta de origem dos seres humanos. E eles vão levar a Felice com eles e vai ser talvez uma decisão um bocado complicada de gerir porque eles andam à cabeçada o tempo todo enquanto estão a fazer esta viagem. Agora imaginem-se numa nave pequenina, não muito grande, pronto, em que estão 3 pessoas encafuadas durante uma viagem pelo espaço, para alguns planetas, mas a maior parte do tempo vocês estão encafuados com mais 2 pessoas num espaço pequeno. Covid, lembra alguém? Quarentena, confinamento. Quem é que andou a trepar paredes aí desse lado? E que já não podia ver companheiro, companheira, filhos, quem quer que fosse, os colegas de casa, e que andaram aí já a mandar postas de pescada porque já não dava para aguentar, porque ir à varanda não é o suficiente para criar distância entre as pessoas. Pronto, é basicamente este livro. E portanto nós temos aqui 3 personagens com opiniões muito díspares dentro de uma nave pequena em que temos 2 formas de ver as coisas e temos depois uma terceira pessoa, o Plorat, que acaba por ser aqui um pouco mais neutro. Ele percebe as questões tanto de um lado como do outro e está no fundo aqui a tentar mediar um bocadinho a situação, mas convenhamos que não é uma posição muito fácil. Treviso tomou uma decisão no final dos limites da Fundação e ele sabe que tomou por algum motivo, mas ele não sabe que motivo é esse porque ele não consegue chegar lá por questões de lógica e portanto ele acha que se continuar o caminho dele até ao planeta de origem talvez tenha uma explicação de o porquê ter tomado aquela decisão. E ele precisa de ver mais, precisa de ver o que é que aconteceu ao planeta de origem para conseguir perceber se a decisão dele será a correta ou não. E portanto ao longo deste livro nós vamos passar aqui por vários planetas nessa busca destas personagens pelo planeta de origem e vamos ver no fundo os planetas que foram colonizados numa primeira vaga por nós, no fundo, é para dizer por quem? Por nós, pelos terráqueos. E ficamos também a perceber que o que nós conhecemos como Império Galáctico, aquilo que é falado nos 3 livros da trilogia inicial, no fundo foi uma segunda vaga de colonização. E portanto, o que é que aconteceu na primeira vaga que não correu bem para que não se fale nesses planetas de todo, para que esses planetas não apareçam de todo no mapa do universo, da galáxia, do que é que seja, e porque é que não se fala na Terra? Onde é que está a Terra? Onde é que está o planeta de origem? Onde é que estão as informações sobre esse planeta? E portanto nós vamos passar aqui por alguns planetas da primeira vaga de colonização, vamos ver o que é que aconteceu a esses planetas, se eles continuam a ser habitados ou não, o porquê de terem sido abandonados, ou pelo menos nós podemos ter uma ideia do porquê de terem sido abandonados, e no fundo é isso, até chegarem pelo menos muito próximo do planeta de origem. Foi um livro que eu gostei muito de ler, ficou um bocadinho aquém do anterior, porque lá está, eles passam muito tempo naquela nave. E não é pelo tempo que eles passam dentro da nave em si, é porque às vezes acaba por haver alguma repetição das ideias, porque eles passam mesmo muito tempo a discutir. E portanto é uma questão que acaba por surgir com alguma frequência, mas nós já sabemos o posicionamento daquelas personagens. Se bem que sempre que a discussão surge, há algumas coisas, alguns limites que nós vamos vendo de forma diferente, algumas coisas que acabam por começar a ter alguns gradientes diferentes. Mas, à parte o cansarmos dessas discussões, é um livro que eu achei muito interessante, muito inteligente, porque Isaac Asimov não havia forma de não ser um livro inteligente, e um livro que acaba por explorar aqui muito o que poderá vir a acontecer ou não, de uma perspectiva de alguém que escreveu este livro em 86, portanto no meu ano. Isso acaba por se ver muito na justificação que ele dá para o facto de nós termos de abandonar o nosso planeta, e portanto acaba por fechar até bastante bem aqui estas sequelas da Fundação. Estou muito curiosa para ver o que são as prequelas, portanto Prelúdio para a Fundação, e agora não me estou a lembrar qual é o segundo livro.
e portanto estou muito contente que a CD de Emergência continue a publicar estes livros, porque eu estou a adorar ler. Espero que quando terminarem com Fundação depois ainda continuem com mais obras do autor, porque é simplesmente fenomenal. Tudo o que eu tenho a dizer. Já existe uma sugestão de leitura para este livro, portanto se quiserem saber um bocadinho mais, está nos vídeos de sugestões. E portanto estes foram os livros que eu li durante o mês de fevereiro. São leituras que gostei muito de fazer, leituras que acabaram por me acrescentar muito, que me fizeram questionar coisas, que me fizeram pensar e repensar e puxar pela memória e pensar da minha perspectiva e da perspectiva das personagens. Portanto são leituras que definitivamente me enriqueceram. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se houve algum que vos tenha deixado com curiosidade, se algum é de um género que vocês nunca se veriam a ler. Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!